toda sexta-feira conosco, hoje um pouquinho mais cedo. Daqui a pouquinho teremos a participação conosco do nosso parceiro Eduardo Oineg, com detalhes sobre a carta de Michel Temer. É engraçado, né? A gente fala carta de Michel Temer, quando na verdade ela foi divulgada pelo presidente Bolsonaro. Mas quem escreveu foi o Temer, então é do Temer. Aliás, né, Renato, como gosta de uma carta o Temer, né? Podia ir lá para a Central do Brasil, né, cara? Ele e a Fernanda Montenegro lá fica escrevendo cardverba, volante, scripta manente. Mas o Renato vai falar sobre a Carta à Nação e os números da democracia. Fala, Renato, bom dia. Querido, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Bom dia, Carla, Sheila. Bom dia. Olha, a gente tem pesquisado aí há muito tempo, na verdade desde 2013, o processo de como o brasileiro está enxergando a democracia, né? E eu estreio aqui na Band com alguns números inéditos sobre esse processo. Em primeiro lugar, que o Brasil está dividido já não é mais uma polêmica, né? 8 de cada 10 brasileiros acreditam que em assuntos políticos o nosso país está muito dividido. E nós temos aí mais de 70% que afirmaram que perderam um amigo ou deixaram de falar com algum parente por conta de discussões políticas. E por que isso é tão importante, Megali? Porque quando se para de conversar e de se discutir, quando isso vira uma briga de torcida, as coisas praticamente não saem do lugar, só se radicalizam. Cá entre nós, a gente já viu algum corintiano mudar de opinião por causa de um argumento que o Palmeiras foi decacampeão mundial? Desculpa, isso é fake news. Que foi decacampeão brasileiro. Renato! Isso é fake news. Só dá para fazer um debate em cima da verdade factual. Esse também mas como eu já disse uma discussão aqui nos programas, o Palmeiras não tem mundial, né? Então, e olha que eu sou palmeirense. E também não é deca brasileiro, mas isso aí a gente pode tratar em outro momento. Aí já é uma discussão sobre a verdade factual. Título por fax. Quem é que redigiu? Foi o Temer que redigiu esses títulos aí? Mas enfim, vamos voltar ao assunto. O que a gente tem visto nas nossas pesquisas é que em situações de conflito de extremo, os brasileiros começam a olhar para tudo isso e achar que não é com eles. Quem se mobiliza? Se mobiliza o 1/3 que já está mais engajado, relacionado à polarização. Eu tenho 2/3 que não estão e que acham que essa é uma discussão dos políticos. Exatamente por isso que quem foi chamado para tentar resolver isso é o ex-presidente Michel Temer, que é conhecida pela sua habilidade política e não pelo seu potencial de votos. Né? Lembrando que teve eleições que o presidente Temer ficou em último lugar entre os elegíveis da bancada do MDB aqui em São Paulo, né? O presidente Michel Temer, que mesmo tendo sido já presidente do Congresso algumas vezes, quase não foi eleito deputado federal aqui pelo estado de São Paulo. Isso se deu antes da eleição em que ele concorreu à vice da presidente Dilma. Se o problema é político, se chamam os políticos. E o que o presidente Temer fez ontem foi praticamente ganhar alguns dias, né? Colocar um balde de água fria no caldeirão fervente que estava a discussão sobre os ministérios. E isso traz um efeito interessante para o mercado. O nosso negócio aqui, que é o efeito que isso traz na opinião pública, a gente vê 2 efeitos, basicamente. Um efeito que não muda nada a opinião de quem é oposição ao presidente Bolsonaro, porque essas pessoas simplesmente não acreditam no que foi escrito. Disse muito pouco para a imensa maioria dos brasileiros que não são nem a favor nem contra o governo, estão mais preocupados com o preço da conta de luz e com a inflação do arroz e do feijão, e trouxe uma pequena fratura na base bolsonarista, numa base bolsonarista que se sentiu traído depois de brigar com a família inteira e sair nas ruas para defender o presidente. É o tamanho dessa fratura que eu quero ver. Porque Bolsonaro esticar a corda, depois recuar,
só para esticar de novo uma semana depois, é script conhecido. Mas isso nunca tinha envolvido, né, tanta gente, tanto esforço, tanto dinheiro, para 2 dias depois o presidente desdizer tudo aquilo que havia dito no 7 de setembro. Eu estou muito curioso. Tem uma criancinha aí. É o Renatinho. Tem, Helena. A Helena. Quando o assunto é pesado, sempre eu trago a Helena aqui para conversar com a gente, tentar tornar mais leve esse assunto da política. Eu achei interessante a camisa escolhida pelo Renato hoje para aparecer aqui na Band News FM. Eu achei muito legal. Para quem não tá vendo, o Renato tá usando uma camisa da seleção brasileira. E tá na hora da gente recuperar esses símbolos para todo. O verde e amarelo é do Brasil, a bandeira é do Brasil, a camisa. Aí vem aquele chato falar, mas é da CBF. É da seleção, gente. CBF é outra coisa, deixa pra lá. Esses símbolos precisam ser do brasileiro. Ninguém deveria ter vergonha de colocar uma camisa amarela ou de colocar uma bandeira do Brasil na porta de casa. A gente, pelo contrário, deveria ter orgulho disso, independentemente das nossas posições. Mas eu não tô conseguindo nem falar com essa coisa fofa, loirinha no seu colo, Renato. Um abração pra você. É linda. A escolha foi consciente, Renato, da camisa do Brasil? Eu achei ótimo que a Carla anotou, obviamente que foi uma escolha consciente, porque nós temos um desafio aí de furar as bolhas. Se eu tivesse aqui com uma camisa vermelha, por exemplo, as pessoas que nos assistissem simplesmente iam tentar colocar algum rótulo nos meus comentários, nas minhas cabeças. Se eu tivesse com essa camisa do CBF, talvez resgate um pouco, né, que isso é a seleção brasileira, independente da CBF ou não, independente de quem foi na rua no 7 de setembro ser contra a democracia. Acho que o brasileiro e o patriota de verdade não terceiriza para ninguém a relação com o seu país, nem deixa de usar um símbolo por conta dessa disputa política. Obviamente foi intencional discutir o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo agora, vestindo a camisa da seleção brasileira, mas eu confesso que é da seleção, mas não é do Neymar. Nossa, ontem, né? Ele mandou um correio deselegante pra gente. Mandou, rapaz, então, pra imprensa, pra vocês da imprensa. Renato, um abraço pra você, pra Helena, né? Helena. E pro Coelhinho, que tá no colo dela. Um abraço até semana que vem. Até mais. Até mais.